Já parou pra pensar o que acontece quando a ciência vira um ser divino? Ou melhor, quando o ser humano se torna um deus? Então, no vídeo de hoje eu vou te falar alguém que fez exatamente isso. Então senta a bunda na cadeira e se prepara pra conhecer a anatomia do Dr. Manhattan. Estou contemplando as estrelas. Estão tão distantes e sua luz leva tanto tempo para nos alcançar. O que vemos são como velhas fotografias das estrelas. Esquece tudo que você conhece sobre super-herói. Esse cara não é só um herói que luta contra o crime. É sério, ele é muito mais do que isso. A gente tá falando do poder absoluto sobre a matéria e o tempo. Ele é o ser que transcendeu todos os limites da humanidade, ao ponto do homem mais inteligente da Terra apresentar a mesma ameaça que o cupim mais inteligente. Mas o que será que torna o Dr. Manhattan tão poderoso? Bom, primeiro a gente tem que saber um pouco da história dele e como ele surgiu. O nome dele é John Osterman, e o pai dele era um relojoeiro. John consegue um doutorado em física atômica, e ele estava trabalhando numa instalação de pesquisa em 1959. Ele conhece uma mulher chamada Jenny Slater, que virou a namorada dele. O John ia dar um relógio consertado pra Jenny, mas ele tinha esquecido o relógio no jaleco, e esqueceu o jaleco dentro de um separador de átomos. Ele acabou ficando preso dentro da máquina momentos antes dela ser ligada, e o John acabou sendo desintegrado em nível subatômico. Esse acidente deveria ser o fim da existência dele, mas para surpresa de todos, ou não, porque é uma história em quadrinho, ele conseguiu reconstruir o próprio corpo por etapas. De primeiro ele apareceu como sistema circulatório. Depois de alguns dias, todos os músculos do corpo dele e o esqueleto foram reconstruídos. E no final, o John ressurgiu como o Dr. Manhattan, ou o cara do comercial da TIM. Bora falar um pouco sobre os poderes dele. O corpo do Dr. Manhattan é feito de pura energia anticrise, que é uma das energias mais poderosas da DC. Cara, não tem muito o que falar sobre o corpo dele, até porque é pura energia. Mas quando ele se reconstruiu, ele se baseou no corpo humano que ele já tinha. Você pode explodir o corpo dele que ele vai se reconstruir. Isso torna o Dr. Manhattan imortal. E ele também pode pegar qualquer tipo de genética e DNA pra ele. Tipo DNA de mutante, kryptoniano, velocista. E ainda por cima ele pode se clonar e cada clone tem o mesmo poder completo dele. Teve uma vez que o Dr. Manhattan se clonou só pra ter um momento com a namorada dele. Se é que você me entende. Sim, estamos falando de sexo. Ah, ele pode mudar qualquer parte do corpo dele, inclusive fazer o jubileu ficar gigante. Você entendeu? Vou nem continuar minha frase. Só que tem um pequeno problema. A mulher que se relacionar com ele pode sofrer com grande problema de radiação, até porque ele emite muito isso. Muita gente acha que o Dr. Manhattan é um ser onipresente. A verdade é que ele não é onipresente. Ele só consegue ser onipresente nos eventos que ele participa. E isso independente do tempo. Ele pode participar de eventos do passado, presente, futuro, e assim ele consegue ter uma semi-onipresença. Além de quase onipresente, ele também é quase onipotente. Ele tem total controle sobre o espaço e o tempo. E ele pode transmutar matéria e controlar a magia. Até porque a magia pra ele é só a ciência que ainda não foi descoberta. Mas ele descobriu. O Dr. Manhattan chegou a ser atacado por todos os heróis da Terra. E até todos os feiticeiros mais poderosos. E o bichão ficou lá, falando e compreendendo a magia. Olha, a magia é uma energia bem cabulosa. Toma um feitiço que nunca existiu. Se você conversar com o Dr. Manhattan, ele vai conseguir ver todo o seu futuro. E também cada alteração que tá rolando de acordo com o que você fala. Cara, ele é basicamente um deus. E esse controle do tempo dele é tão surreal que ele consegue ver a linha do tempo como se fosse uma coisa só. Ele chegou a segurar a linha do tempo quando o Wally West voltou no tempo. E ele também consegue perceber todas as cagadas temporais que o Flash faz. Até porque ele é um dos poucos seres que não é afetado pelo tempo. Uma das formas que o Dr. Manhattan intimida qualquer pessoa é quando ele cresce de tamanho. Vai pensar besteira não, hein? Ele pode atingir a altura que ele quiser. Durante a participação dele na Guerra do Vietnã, ele apareceu pros nativos como um ser gigantesco, liberando energia atômica pelas mãos e incendiando o país inteiro. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, quando o protesto civil estava acontecendo. E ele também ficou gigante para intimidar os manifestantes. Ao remake, o Dr. Manhattan saiu do multiverso dele para se juntar ao multiverso da DC. Assim ele teve toda a percepção dos personagens desse novo multiverso e até das variantes deles. Pô, literalmente o cara fica brincando de Deus. Ele altera vários universos só para fazer testes. O cara era cientista, né? Além dele também ter controle sobre dimensões. Cara, ele manipula qualquer tipo de energia. Pode ser o anel do Lanterna Verde, lá ele, a força de aceleração, qualquer coisa. Cara, não adianta ficar aqui falando sobre os poderes dele, senão eu vou ficar o dia todo falando isso aqui. Teve uma vez que o Dr. Manhattan deixou uma pequena parte dos poderes dele na cadeira Mobius. E cara, foi basicamente 1 ou 10% do poder dele. E isso foi suficiente pro Wally West se tornar um deus. Ele usou a cadeira e passou a saber de tudo. Mas tem os pontos negativos de ser o Dr. Manhattan. Um deles é que ele perde o senso de humanidade com o tempo. Ele esqueceu que a mulher não podia respirar no espaço e levou ela pra Marte. Cara, como que ele esqueceu um bagulho assim, cara? Ele lembra de como mudar os átomos, mas esquece de uma coisa simples. Deve ter TDAH. Outro ponto negativo de ser esse carinha da TIM é a solidão. Essa solidão acontece porque ele pensa pra caralho. O símbolo da testa do Dr. Manhattan é um elemento mais icônico da representação dele, tanto nos quadrinhos e no filme Watchmen. Depois do acidente envolvendo o Projeto Manhattan, que é o codinome usado no desenvolvimento da bomba atômica, o governo queria que ele usasse o símbolo atômico, mas ele se recusou. No lugar, ele mesmo fez o símbolo de hidrogênio, e essa virou a marca registrada dele, o símbolo do Dr. Manhattan. Ele também tem algumas fraquezas. Calma que eu vou te explicar. A existência dele tá vinculada à consciência e não
não o corpo. Mas a consciência dele tá junto com a mente humana. Então a mente dele é a maior fraqueza do Dr. Manhattan. Talvez se você invadir a mente dele, você consiga vencer ele. Talvez, é só um talvez. Aqui a gente tá supunhetando. Calma, YouTube, eu não falei a palavra errada. Já usaram partículas de Tachyon contra ele. E isso afetou a percepção do Dr. Manhattan. Fizeram ele pensar que tinha gente morrendo de câncer por conta dele. Então as partículas de Tachyon afetam ele de alguma forma. Isso foi mostrado no filme Watchmen e eu recomendo esse filme. Bom, quero te pedir pra você comentar qual é o personagem que você acha que venceria o Dr. Manhattan. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.